Beleza. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um TSCast. E hoje, no nosso segundo programa, a gente tem um convidado especial, o Almir, biólogo formado pela USP, especialista em microbiologia e com ampla experiência na área de empreendedorismo. Seja bem-vindo, Almir. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Olá a todos que estão assistindo ao podcast. Eu sou o Almir, né? Tenho essa experiência em biotecnologia, microbiologia, um pouco de empreendedorismo, né? A gente já teve ali algumas ideias de startup. E, bom, para começar, eu gosto sempre de trazer uma frase, né? Que a de hoje poderia ser que o empreendedorismo, ele passa a ser democrático quando ele conta com o poder público, principalmente com a universidade, certo? Cara, eu te chamei hoje aqui porque você, como biólogo, geralmente a galera pensa, né, que o empreendedorismo está mais voltado à faculdade de negócio e está mesmo, mas a gente sabe que nem sempre, né? A gente sabe que existem empresas que surgiram de pessoas que não fizeram economia, administração, nada do tipo. São outras especialidades, outras técnicas, né, outras faculdades. E como biólogo, eu gostaria, né, de trocar um pouco mais de ideia de você. O que você acha, assim, do empreendedorismo na biologia? Como você vê? É, da pouca experiência que eu tive, né, mas conversando com algumas pessoas também da biologia, que já tiveram muito mais experiência nessa área, a gente vê que o empreendedorismo, para as biotechs, né, principalmente, tem outro tempo e tem outro budget, né, tem um nível de custo assim, diferente. Né? Tempo porque muitas vezes está envolvido ali aquela pesquisa científica que tem que ser feita e refeita, né, sempre baseada ali nos dados. E é um pouco diferente, por exemplo, das techs, né? Quando você tem uma forma muito mais rápida, bem mais ágil de lançar, por exemplo, uma versão nova de um aplicativo, né? Claro que tem ali aquelas semanas de coding, né? Fazendo isso. Mas na biotech, né? Muitas vezes se trata do tempo que demora para realmente você fazer o experimento, né? Você vai trabalhar com um micro-organismo vivo ou um ser vivo como um todo, para, sei lá, trazer uma solução para sua empresa, depende muito do tempo dele, né? Daquele ser ali que a gente está trabalhando, né? E de custo, porque, assim, a ciência, ela tende, pelo menos no Brasil, né, a ser um pouco mais custosa, né? Muitos insumos, eles são importados, isso, inclusive, é até um grande desafio, né? Superar isso. Muitos equipamentos ali para você realizar aquela pesquisa científica, eles costumam ser mais caros porque eles vêm de fora. Claro que a gente tem um mercado nacional ainda em crescimento, né? Mas é isso. Então, no geral, a gente pode ver que o custo e o tempo tem esse espaço, né, esse período um pouco maior se comparação com outros tipos de techs, né, de startups, pensando. Só para inteirar a galera, uma biotech é uma startup, né? Só que voltada para a área de biologia, que trata com organismos vivos e tudo mais. Então, isso que o Corvo falou é bem real. A gente já teve a experiência de uma startup junto, a Bifung. Então, basicamente, a gente conseguia desenvolver comida, né, proteína através de fungos. E uma coisa que eu percebi bem assim na prática assim é que a experiência, o dia a dia no laboratório lá é algo muito importante assim que não que distende muito, né? Precisa muito, demanda de muito tempo ficar no laboratório que algo programável, como você disse, não tem, né? Sim, geralmente tem, né? A programação tem seus desafios, né? De você fazer o debugging, fazer todo aquele processo para ver se o seu código está lançando certinho. Mas não são meses. Mas quando, né? não são meses. Às vezes você tem ali que fazer uma experiência que vai durar um tempo muito maior. Inclusive, isso entra em legislações diferentes se você quiser levar na parte de um produto, né? Você tem uma série de resultados que você precisa apresentar comprovando, por exemplo, que é algo seguro, que é algo que o cliente pode usar, porque se trata de um ser vivo. Né? Você falou do termo biotech, isso é um termo que hoje, assim, no passar dos últimos anos, se tornou quase que genérico para startups da área de tecnologia em ciências da vida, ciências da natureza, porque a gente já irradiou para vários caminhos. Né? Então, a gente tem as agtechs, a parte de agricultura, food techs, como foi o caso da Bifung, né? Como é o caso da Bifung, e outras startups também, além de outras áreas, né? E você, que trabalha na Supera, né? Trabalha numa startup de lá. Como é que é o dia a dia lá? O que vocês fazem como biotech em si? Certo. Bom, sim, eu trabalho em uma das empresas incubadas na Supera. Né? É uma empresa voltada para agritech, então para a parte de agricultura e pecuária. No caso, a gente desenvolve ali produtos de controle biológico para pecuária, né, principalmente. E os dias, o que eu posso dizer, né, eles estão envolvidos ali em fazer experimentos, repetir, inclusive, experimentos para ter um embasamento dos dados muito mais
bem feito, né, na hora de apresentar como um produto, enfim. Mas esse é um dia a dia que envolve trabalhar ali com seres vivos, né? Uhum. Então, trabalhar em laboratório mesmo, bancada, né? Para quem não sabe, né, também só complementando, que a Supera é um parque de inovação que a gente tem convênio, né, que a USP tem convênio. Então, basicamente, startups da região aqui, se eu não me engano, até online já teve. Eu vou trazer o Milton aqui para falar um pouco mais qualquer dia. Elas são pré-incubadas lá, onde tem algumas... pré-incubadas não, são incubadas lá, onde tem uma facilidade, né, de ter um contato com o investidor, contato com o cliente, dar um suporte físico também, né? E como é que é lá? Geralmente, quando a galera mais leiga, por exemplo, pensa em startup, geralmente ela pensa no aplicativo, né, num Facebook. Como é que é o parâmetro lá? Você consegue dizer para mim, tipo, tem tantos agtech e tantos outras startups? Sim, em dados eu não consigo dizer, mas o que é interessante no caso da Supera é que ela é muito voltada para a área da saúde e um pouco de algumas agtechs, né? Que inclusive tem até lá a APL da saúde, né? Que é uma associação, enfim, que é feita entre as empresas e tem um propósito ali, né, parecido. Mas no geral a gente tem então essa maioria de startups que estão na área de ciências da natureza, pode ser saúde, agricultura, etc. Claro que não são só essas, né? É bem dinâmico. Tem até empresas ali que são na área de engenharia civil, né? Uhum. Mas, enfim, no geral é isso. Então é toda uma gama, né, que a gente vê. Então, tipo, startup vai muito além do que a ideia principal que a galera tem na cabeça, né? Sim. E eu percebo, assim, que na USP tem, tipo, várias entidades e agentes que ajudam, né, no empreendedorismo. E eu vejo a Supera, não sei se você vê assim também, como se fosse um agente quase que final ali, onde a startup, a ideação ali já está quase ali meio que finalizando, pronto para entrar no mercado. Como é que você vê isso? Interessante esse ponto, né? Porque a gente vê as startups, elas têm uma divisão do seu tempo de vida, né? Você tem a ideação, que é quando você tem uma ideia e um grupo de amigos que aceitam essa ideia maluca sua, que querem colocar para frente isso, né? E a universidade, ela está presente de diversas formas para poder suprir essa dor, né? De ter um espaço, de ter até um investimento em ideias, né? Em startups na fase de ideação, né? Como a gente viveu, inclusive, né? O Teias é um bom exemplo, né? Então, é um espaço que permite que as pessoas consigam ir ali, ter um ambiente de trabalho com todo um networking, que tem toda a infraestrutura ali básica para você botar a sua ideia para funcionar, né? É claro que não qualquer tipo de ideia, né? Então, não é um laboratório para quem quiser trabalhar na área de biotech, mas, enfim, essa parte mais administrativa ou até para quem tem uma empresa, uma startup voltada para aplicativos, enfim, a área de TI, né? É um espaço quase que perfeito, vamos dizer assim, né? Um lugar para a gente chamar de lar ali. E, além disso, tem também os investimentos. Então, existem bolsas que a Universidade de São Paulo, né, em parceria, por exemplo, com a Auspin, que é a Agência USP de Inovação. Você já fez uma, não fez? Sim, a gente já fez uma. Não, mas sim, você além do já fez o intercâmbio, né? Mas, então, é isso que é mais interessante. Existem, por exemplo, você tem editais que têm como objetivo fomentar essa ideia da equipe. Então, a equipe se junta, recebe uma bolsa ali para poder aplicar a sua ideia, né? Então, para quem quer ficar pré-incubado, por exemplo, ali, para ver essa sua ideia nascendo, né? Existem também, como você citou, os editais de intercâmbio e empreendedorismo. Então, a Agência USP de Inovação também faz isso, né? São editais que permitem com que o aluno da universidade consiga ir para empresas do mundo todo, né? Tanto empresas quanto startups ou instituições, ou institutos de pesquisa, né? Universidades, enfim, ter essa experiência do estágio em empreendedorismo, né? Então, isso que é interessante. É desde você, por exemplo, querer entender como funciona o mercado, que aí você pode fazer um intercâmbio e ver como que é o mercado global de uma ideia que você tem, ou até mesmo você já tem a ideia, tem às vezes uma equipe que compactou com essa ideia e querem um ambiente para poder colocar, né, ela em prática, para executar, né? E assim, em fases posteriores, né, que a gente está falando do tempo de vida das startups, para quem já tem ali a parte de MVP ou está tentando validar já com clientes, né, ou precisa de uma infraestrutura um pouco mais robusta, eu diria, mas talvez no sentido mais de
dinâmica também, porque a Supera tem as salas que ficam disponíveis para que as pessoas, né, é como se fosse um condomínio, as pessoas conseguem ter ali nas suas salas o seu escritório ou laboratório, fábrica, enfim. Mas ao mesmo tempo tem áreas de livre circulação, E né? áreas de livre circulação, áreas de networking, de coworking, né? E que aí isso serve mais para quando você tem aquela ideia que precisa de um espaço já, né? Tem que ter, por exemplo, um laboratório para testar ali suas ideias, né? No caso das biotechs, né? Integração com staff também eu vejo como importante. Bastante. Mas legal, você foi para Portugal, né? Isso. Legal. E você vê muita disparidade entre Portugal e aqui no quesito empreendedorismo para bio ou para bioprocessos? Bom, disparidade não. Eu acho que o empreendedorismo, a ideia das startups, apesar de já ter algumas décadas, né, ela se espalhou muito rapidamente pelo mundo, mas também a gente está falando de 2 países, Brasil e Portugal. É claro que em outros países da Europa pode ser diferente, em outros continentes, mas o que eu vi é que não tem tanto uma disparidade, né? Existem os investimentos que são financiados pelo setor público e também pelo privado. Existem os parques tecnológicos, eu vi 2, cheguei a conhecer ali alguns, né, parques lá de Portugal também, que se assemelham muito à Supera, por exemplo. Então, tem toda essa infraestrutura, todo esse ambiente para acolher, né? Então, eu não sei dizer, claro, né? Digamos que na biologia a gente fala que o N amostral, né? O número de amostras que eu vi para chegar numa conclusão não é suficiente, né? Mas fico feliz de ver que está muito próximo de padrões que a gente vê em outro Padrões continente, europeus, né? né? Padrões europeus, enfim. Pô, bacana. E na biologia em si, no curso de graduação mesmo, assim, vocês chegam a ver alguma coisa de empreendedorismo? Eu sei que você já fez algumas matérias optativas em si, mas a gente nunca chegou a aprofundar, né, sobre isso. Como é que é? Tipo assim, vocês têm algum incentivo de empreender nessa área na graduação? Esse é um tema bem delicado, que a biologia, como áreas de ciências da natureza, né, e outros cursos também, que eu imagino, eles têm um foco muito grande para pesquisa. Então, é você sair da graduação, entrar num mestrado, doutorado, enfim, seguir para esse caminho da pesquisa, né? Existem disciplinas recentes, inclusive, né? Então, o empreendedorismo como disciplina na biologia, ele é algo muito recente e que precisa até ter um engajamento maior pelas pessoas, né? Pessoas, digo alunos, né? Porque por ser uma optativa, tem aquela questão de quais disciplinas eu vou pegar, existe essa liberdade, né? E eu acredito que por ser algo muito recente, ainda tem que ter a gente tem que espalhar essa palavra do empreendedorismo ali na biologia, né? E estamos, né? Felizmente. Então, tanto por disciplinas, mas pode ser também pelos editais de intercâmbio, né? Que é uma forma do aluno ele se sentir não à vontade, mas ele se sentir que Prestigiado de alguma forma. prestigiado de uma certa forma e fala, nossa, existe o empreendedorismo e a biologia tem o seu lugar nele, né? Inclusive, a gente até fala que nas últimas décadas, desde o século XX, assim, a revolução ela foi química, né? A gente tinha a revolução dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Chamem como quiser, mas enfim, você tinha aquela revolução da indústria química como forma de gerar produtos ali que para ser uma solução, né? Principalmente para a agricultura a gente vê isso. Mas a próxima revolução, a gente sempre fala que ela é biotecnológica. É uma revolução que vai chegar com esse foco em ciências da natureza, ciências moleculares ou, enfim, na microbiologia. Existem vários caminhos ali que podem ser seguidos para você chegar num produto que vai atender essas dores do cliente, né? Então, é basicamente isso. Sim, e se eu não me engano, até tem, por exemplo, casos mais famosos, como de remédios, né, que foram criados, por exemplo, se eu não me engano, a aspirina, né, veio de uma planta, alguma coisa do tipo, né? Penicilina. A penicilina, ela surgiu a partir de um fungo, né? Isso que é bem legal. Foi uma descoberta ali, feita, inclusive, lá no século XX, XIX, não me lembro muito bem a data precisa, mas foi começo do século XX. Surge a penicilina, né, como uma forma de revolução também na área da saúde, né, em outras áreas também posteriormente, né, quando ela foi estudada mais a fundo, né. Pô, legal. E para trabalhar com essa área, assim, eu não sei, mas para fazer pesquisa, pelo menos com animais, eu acredito que deve ser bem complicado, não é? Mas você que já trabalhou com fungos, assim, para pessoa que, sei lá, ela quer plantar fungos, não sei se posso dizer plantar fungos. Como é que cultivar fungos? Sei lá, se ela pode realizar qualquer experimento em laboratório? Existe algum código de ética para fungo, assim? É uma curiosidade minha, assim. Eu gostaria de trazer para a galera também. Para quem não sabe, o Curvo ele trabalha com fungos, né? Que nem você disse. Depois que eu conheci a Bifung, depois que vocês me inteiraram sobre as possibilidades e os ramos que os fungos, apenas o mundo dos fungos, eu fico imaginando das bactérias, dos outros reinos.
Eu fiquei impressionado assim com a quantidade de possibilidades. Então, eu imagino que tenha, tipo, agora uma ampla pesquisa, né, em fungo, essas coisas assim. Sim, essa pesquisa em fungos, em bactérias, em micro-organismos, vamos chamar como um todo, né? Para diferentes áreas, então, agronomia, alimentos, enfim, tem essa biodiversidade muito ampla, né? Uhum. E só um adendo, né? Essa biodiversidade existe enquanto ela for preservada, porque esse fungo, essa bactéria que seja, ela não aparece do nada, ela está na natureza. O papel do biólogo e outros profissionais da ciência é de encontrar, né, prospectar, a gente fala de bioprospecção, né? Fazer essa bioprospecção ali na natureza e encontrar esses organismos em potencial, né? E aí pensar, nossa, como que esse organismo pode ajudar a gente, nós seres humanos, né? O que ele pode se tornar ali? Ele pode virar um produto para X indústria, né? Ele pode virar uma enzima que vai mudar completamente o processo produtivo de uma empresa, de uma indústria ali. Ou Consegue para o algum campo, exemplo? né? Um controle biológico. Um exemplo? Já se tem um exemplo que é das enzimas, né? As Uhum. enzimas, elas são muito utilizadas ali na indústria, por exemplo, têxtil, a indústria alimentícia, a indústria da farmácia também, né? A farmacoquímica, ela está muito envolvida com isso. O controle biológico é mais um exemplo, né? Que está dentro dessa questão de revolução biológica, né? Que a gente falou. Que ele está justamente nessa situação de tentar ir além do que aquilo que os químicos já fizeram até o momento, né? Então, tentar encontrar uma forma de solucionar os limites que a revolução química conseguiu trazer, né, para nós até agora. Uhum. Entendi. Então, basicamente, posso dizer que vocês são os químicos dos organismos? Tipo, tenta usar o organismo de alguma forma para viabilizar algum composto químico? Chamar de químico é forçar, porque é um pouco diferente, né? A gente tem experiência na química, né? Claro, na bioquímica, por exemplo. Uhum. Mas é uma analogia interessante, Nossa, bem né? limpo. Mas de certa forma a gente tenta viabilizar ali algo que o micro-organismo produz, ou o próprio micro-organismo, né? Como um agente ali, que vai ali trazer essa melhoria em algum processo, enfim, essa solução de alguma dor que o cliente tem, né? Uhum. Entendi. E na biologia você fez qual matéria de empreendedorismo? Eu fiz duas disciplinas, se eu não me engano, além do intercâmbio e empreendedorismo, né? Foi a disciplina de empreendedorismo em biotecnologia, que eu fiz no ano passado. Inclusive, esse ano eu estou como consultor, né, dos alunos, então eles trazem as ideias e eu tento trazer um pouco dessa visão mais do mercado, que é como fazer um business model canvas direito, né? Não direito, não tem certo e errado, porque ele está sempre em modificação. Sempre Claro. mudando. Mas como usar as metodologias ali da área de administração, do empreendedorismo, dentro da ideia deles, né? Então, qual que é o nome da matéria mesmo? A matéria é empreendedorismo em biotecnologia. E existe uma outra que é empreendedorismo em biotecnologia animal também, que é ambas da biologia. Lá. Então, fica o convite para você. Também tem uma matéria da GCN que é como criar uma startup. Então, se você é de outra área que não é da área dos negócios, tem esse feeling, tem esse interesse de fazer uma startup, de criar uma startup, tem essa matéria que, se eu não me engano, é oferecida a cada semestre, mas dá uma olhadinha no Júpiter. É bem interessante, porque eu vejo na USP que agora está surgindo várias áreas assim, de empreendedorismo, várias entidades, todo mundo assim está se juntando assim, para meio que tá desenvolvendo, né, essa parte de empreendedorismo, não somente na FEA, né, nas FEAs, né, que tem tanto aqui de Ribeirão quanto de São Paulo. O networking está acontecendo, né, cada vez mais. E interessante que você trouxe isso de não ter medo de fazer a disciplina porque não é da área. Então, por mais que, por exemplo, biotecnologia, empreendedorismo em biotecnologia, né? Eu já ouvi alguns alunos que falavam, eu não sei se eu pego a disciplina porque eu não sou muito da área da biotecnologia, porque, gente, a biologia tem várias áreas, né? Ambiental, tem a parte da licenciatura também, a parte de fisiologia, enfim. Existem vários caminhos que você pode seguir, né? Taxonomia, enfim. Mas não é porque a disciplina tem aquele nome que a gente tem que ter medo de querer entrar na disciplina, fazer a disciplina, porque é bem-vindo a todos. Afinal, é uma disciplina que... Essas disciplinas, né, no caso da biologia, elas têm esse princípio de serem multidisciplinares. Então, é você formar uma equipe e discutir a ideia em equipe e cada um contribuir com o conhecimento que tem, né? Então, eu até imagino alguém, por exemplo, da FEA, que tem interesse nessa área mais de biotechs, né, de agritechs, foodtechs,
fica o convite realmente para eles fazerem essa disciplina lá na Filô, porque é uma chance deles conhecerem esses pontos de vista de outras áreas, né, do conhecimento, das ciências da natureza, às vezes das exatas também, né? Você fez com a Grace, não fez? Foi com a Grace. Foi com a Grace. Inclusive, vai ter o Hackathon do Teias. Então, basicamente é uma ideathon. Se você está olhando esse programa, vendo esse programa, né, assistindo, fica o convite para você participar. A gente tem uma premiação total de R$ 1.000 para a galera que ganhar. São 3 colocados, então vai ser 500 para o primeiro, 300 para o segundo, 200 para o terceiro. E basicamente a gente traz professores e especialistas na área que vão te dar um feedback, né, sobre sua ideia, né, sobre sua ideia de negócio. Então, fica o convite para você. Hein? Além disso, vai ter oficinas de Canvas e tudo mais. Inclusive, a Grace é uma das juízes. Eu convidei ela para participar, ela aceitou. Muito então, bom. bem bacana, assim. Outro ponto que eu acho interessante tocar é que, pelo menos dentro da FEA, assim, o empreendedorismo é uma coisa assim, é meio trivial você falar empreendedorismo na FEA. Mas eu acredito que em outros campos pode ser uma visão minha, pode ser talvez meio enviesado, mas eu acredito que a galera tem um pouco de preconceito com o empreendedorismo. Talvez acreditem que não seja algo benéfico para o mundo, algo do tipo, tem algum viés político que não ajuda o empreendedorismo assim, a caminhar para frente. Assim. Você sente isso? Você sentiu isso? Você já teve alguma coisa do tipo em outra área? Eu entendo esse pensamento, né? A gente vê muito isso na universidade, porque o empreendedorismo, infelizmente... Nossa, vou cortar aí, né? Uhum. Eu entendo esse ponto de vista, né, das pessoas que falam, que olham para o empreendedorismo como algo que não é benéfico, né? Que não tem Nada a nenhuma agregar ideia, no nada a mundo. agregar ali para a sociedade. Mas eu imagino que isso seja devido ao passado que a gente tem no empreendedorismo, né? Se a gente olha para a Revolução Industrial, aquelas épocas em que nem leis trabalhistas existiam, tudo bem. Faz sentido ver que existiam empreendedores e empresas que só queriam saber de lucro. Mas a gente está num ambiente ali do século XXI que ele é colaborativo. A gente fala muito de economia social, a gente fala muito da economia colaborativa, né? Que você não consegue fazer isso sozinho. Então, o colaborador na empresa, né? Ele tem um papel muito importante. Uhum. E assim, no caso das startups, elas mostram muito isso, que você precisa ter esse networking, você tem que ter esse encontro de ideias ali para um bem comum que é a expansão daquela sua ideia para um mercado, né, que existe. Sim, muitas vezes tem até, por exemplo, biotechs, por exemplo, tem startups em geral que às vezes combatem até coisas malignas que a gente tem hoje, por exemplo, desmatamento com floresta e tal, agrotóxicos. Então, a gente tem startups aí que tentam produzir de alguma forma um substituto e tal. Então, eu acho importante, galera, disseminar isso também, que o empreendedorismo não visa só lucro, né? Existe também empreendedorismo social. Então, é uma vasta gama, né, de dentro do empreendedorismo em si. Sim, a gente pode falar de 2 tipos de empreendedorismo também. É uma categoria que é usada, que é o empreendedorismo de inovação e o empreendedorismo por necessidade. Isso é um tema para um outro podcast, com certeza, porque é bem amplo, né? Mas o empreendedorismo por necessidade, eu acho que todo mundo já deve ter, em algum momento da vida, deve ter feito isso, né? Ter uma ideia e empreender porque às vezes precisa, porque é muito bom naquilo que faz e consegue ter um retorno, né, daquilo, né? Não, se você conhece alguém que vende bombom, por exemplo, essa pessoa, ela é uma empreendedora. É uma empreendedora por necessidade também. Sim, mano. E é importante a gente ter uma visão diferenciada, assim, eu acho, do que Sim. uma parte da academia prega contra, assim. Exato. E a academia, né, a universidade, todas as universidades deveriam ter essa visão espalhada para vários cursos, né? Infelizmente, isso parece que ainda é muito nichado, fica muito fechado em cursos específicos. Então, cursos da biologia, por exemplo, já que a gente falou, né, da biologia, não tem muito essa visão empreendedora. Geralmente, essa visão só surge lá no final, quando a pessoa já fez um monte de pós-graduação e falou, bom, e aí? Acho que eu poderia... Será que eu não consigo pegar essas minhas ideias, minhas hipóteses e transformar eu mesmo em algo, né, eu e outras pessoas, né, em algo, em uma empresa, em uma startup, né? Isso que é fascinante, né? Enquanto que, como você disse, né, outros cursos, por exemplo, economia, administração, já tem algo muito trivial, né? Já é algo muito trivial. Pô, legal. E, bom, basicamente é isso. A gente está chegando ao fim, então o tempo tá correndo. Queria agradecer você pela participação. Mas acho que antes, acabou de bater um assunto na minha cabeça, que você está fazendo MBA também, não tá? Ah, sim.
Sim, exato. Eu saí da graduação, né? Então eu me formei em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, né? E bom, eu fiquei por um tempo pensando nessa questão de vou para empresas ou continuo uma pós-graduação estrito sensu, né, que é o mestrado, doutorado, pós, né? E eu fui me encontrando nessas outras áreas que estão disponíveis aí, que é o MBA, que é o alguns não chamam de mestrado, parece que dependendo do país não é considerado um mestrado, né, nem lato sensu, mas enfim, é essa especialização que a gente pode chamar, né, em gestão de projetos. Eu achei muito interessante porque conseguiu pegar as ideias que eu tinha como biólogo, cientista, e como encaixar elas em frameworks, né, de gestão mesmo de um projeto. Então, como transformar aquilo num projeto e no final a gente ter um resultado super bacana, né, algo que pode virar, sei lá, um produto ou um serviço, que seja. Então acaba se integrando, né? Integra muito. Eu senti que complementou demais, né, para quem teve muito essa visão da ciência, biologia, ter essas disciplinas na área de gestão de projetos seria humanas exatas, né? Tem um pouquinho de tudo ali, né? De tudo. Humanas aplicadas. Humanas aplicadas? Interessante, não sabia desse conceito. Não, tô jogando agora. Tá, pode ser um bom conceito. Bom conceito. Mas foi bom, porque permitiu trazer essa... Eu sabia que ia apitar, velho. Basicamente, deu tempo aqui. Então, na parte de cima. Bom, Pausa, provavelmente. faz um silêncio para dar o fade out do tema e o fade in. Bom, então, complementou bastante. Então, você acredita que é interessante pra galera complementar com o MBA, assim, quem é da área de biológicas? Eu acredito que sim. Eu acredito que ter essa especialização, essa pós-graduação, né, nessas áreas é muito interessante, né? Não que o mestrado e o doutorado também não tenham esse caminho, porque existe o mestrado profissional e o doutorado também, né, onde a pessoa ela tem muito contato com empresas. Mas, enfim, são vários caminhos que podem ser seguidos, né? A verdade é essa. Interessante. Então é isso. Ficamos com mais um TSCast aí. Mês que vem tem mais um. Provavelmente com o Milton. Então a gente vai explicar mais um pouco mais sobre a Supera, o que a Supera faz, só que um pouco mais a fundo. A gente deu uma pinceladinha. Mas fechou. Muito obrigado, viu, Amir? Muito obrigado. Agradeço o convite. Agradeço pela participação no TEIAS e obrigado pela sua audiência. Valeu.